Olha, 8h29 da manhã, ao nosso lado aqui o Diogo Santos, presidente da Câmara de Vereadores do município de Porto Belo. Como é que tá, presidente? Bom dia, tudo bem? Bom dia Marquinhos, bom dia Flávio. Bom dia. Bem-vindo novamente. Muito obrigado. Vini e a todos que nos acompanham, todos os ouvintes da Rádio Cidade Litoral. Fazia tempo que a gente não se falava, né, presidente? Verdade. Uma pandemia modificou os planos do primeiro semestre ao menos, né? Ao mínimo. Presidente Diogo Santos, da Câmara de Vereadores do município de Porto Belo. Como é que está Porto Belo no enfrentamento aí do Covid-19, na visão do Legislativo, hein, presidente? Tenho a convicção que, apesar de todas as dificuldades, tanto de saúde pública, econômica, enfim, mas o município vem se destacando, sim, regionalmente, em relação às ações, às medidas tomadas. Os resultados estão aí. Graças a Deus, na última semana tivemos essa grande notícia, né, que zeramos os casos que existiam no município de Porto Belo. E o trabalho vem sendo feito, né, arduamente, com determinação, uma equipe que se planejou e está realizando ações que de fato estão colaborando com esse problema dessa pandemia, né, que é do Covid-19. Então eu creio que está sendo positivo, mesmo sendo um problema, uma pandemia, um problema de saúde pública, mas o trabalho vem sendo feito, né, com muita eficiência. Bom, o vereador Diogo, presidente da Câmara de Vereadores do município de Porto Belo, algumas medidas foram tomadas pelos vereadores, né? No sentido de ajudar o município nesse momento, até mesmo com as verbas que são repassadas do município para a Câmara, e parte dessas verbas, né, sendo destinadas aí para aumentar o combate ao coronavírus, né? Com certeza. É bom destacar que a Câmara de Porto Belo, o Legislativo do município de Porto Belo, ele tem um orçamento, né? O orçamento é aquele valor que o município, a prefeitura, o governo, através dos impostos, ele repassa à Câmara de Vereadores. Que é uma porcentagem de quanto hoje, vereador? É uma porcentagem que pode chegar a 7% do orçamento. Sim. No município de Porto Belo, isso não acontece. Não que tenha que acontecer. Não é obrigatório ser repassado 7%. Mas não é ilegal também se o município repassar os 7%, está dentro da lei. Perfeitamente. Né? Hoje temos numa base, uma faixa de 2%, 2,2%, Está 2,3%. bem abaixo do máximo permitido. Bem abaixo, isso mesmo. Câmaras vizinhas, por exemplo, elas recebem anualmente na faixa de 4 milhões, 5, 6 milhões anualmente da prefeitura que repassa para a Câmara. Isso dividido nos meses, né? Sim. E a Câmara de Porto Belo, o orçamento de 2020, por exemplo, ele é de 2,1 milhão. Então ele é de 12,1 milhões de reais. Sim. Dividido pelos meses do ano, que dá em média 175 mil reais por mês. Ou seja, hoje a Câmara de Porto Belo, ela recebe desde janeiro 175 mil reais por mês, que é para a folha de pagamento, as despesas da Câmara, enfim, tudo que envolve custos na Câmara de Porto Belo. Sim. Vereadores, tudo, né? Tudo. Salário de vereadores, funcionários, tudo. Contratos, empresas, todos os serviços, né? Os que possuem na Câmara de Porto Belo. Tá, a gente fala aqui, só fala de 175 mil reais mensais, não é? E se a gente for olhar toda a estrutura que envolve, não é um valor assim tão alto. Mesmo assim, vereador, ainda deu para enxugar um pouquinho aí? Pois bem, me reuni com a mesa diretora primeiramente, a qual já faço meus cumprimentos aqui, vereador Joel, vereador Jonas, vereador Kiko. E posterior a isso, além de já tomar uma decisão através da mesa, também chamei os demais vereadores. E entre os 11, aí sim concluímos o que a gente planejou e fez uma proposta a eles, ao qual acataram. E cumprimento a todos os vereadores e agradeço a atenção por terem dado essa oportunidade de eu estar presidindo a Câmara, ainda mais numa situação agora, né, que a gente não imaginava que iríamos ter em 2020. Sendo assim, a mesa diretora ela emitiu a resolução 005/2020, que trata de medidas econômicas para que de alguma forma a gente possa auxiliar o executivo nesse momento difícil, porque a arrecadação de abril principalmente ela caiu muito. O prefeito Emerson já esteve aqui também, já falou um pouco também sobre isso. E sendo assim, a Câmara de Porto Belo, através dessa resolução, que são medidas econômicas da Câmara, ela suspendeu provisoriamente, nos próximos meses, inclusive na resolução fala que é para o ano todo, qualquer tipo de processo de licitação novo na Câmara de Porto Belo para esse ano. A Câmara de Porto Belo também ela suspendeu as viagens com hospedagem de vereadores, inclusive as viagens para Brasília, diárias. Ou seja, no decorrer de 2020 não terão mais pagamento de diárias aos vereadores
do município de Porto Belo. Quem viajar vai ter que bancar do bolso. Perfeitamente. Também foi suspenso, né, as viagens com o carro oficial do município, da Câmara de Vereadores para Florianópolis ou Itajaí, fora do horário de expediente da Câmara de Vereadores, que ela abre a 1h da tarde. Então é desse horário em diante que o carro oficial está disponível, né, a não ser uma situação de extrema urgência. Mas fora isso, por quê? Porque temos custos de hora extra diária também dos funcionários. Portanto, então a gente tomou essa medida também nesse momento. Também, infelizmente, com uma dor grande no coração, que é um programa que eu tenho um carinho especial, que é o programa Vereador Mirim. E a gente também suspendeu a edição 2020 do programa Vereador e Vereadora Mirim. Também foi suspensas até agosto de 2020, no mínimo, todas as solenidades, moções, entrega de placas, sessões solenes, também na Câmara de Vereadores de Porto Belo. Também estão suspensos os eventos ou ações da Procuradoria Especial da Mulher, da Câmara de Porto Belo, implantada recentemente. Qualquer investimento que eu tinha planejado, falo como mesa diretora, como presidente, investimento de alto custo também na Câmara de Porto Belo, os investimentos administrativos, investimentos de melhoria da estrutura da Câmara também, elas estão suspensas também provisoriamente. Também, em relação às diárias, elas estão suspensas. Nesse sentido, a gente agradece os vereadores pelo entendimento. Eu quero registrar também Houve uma aqui... compreensão por parte de todos os vereadores, presidente? Todos. Eu agradeço aos vereadores pelo entendimento nesse momento. Por que essas medidas, Marquinhos, Flávio? Por que essas medidas? Beleza, vai se economizar. Além disso, fomos, mesa diretora, até o prefeito, e para os próximos 4 meses, levando em consideração essas ações, a gente solicitou, mesmo já sabendo desses R$175 mil, que é abaixo do que todas as câmaras, todas da região, recebem. Tem câmara que recebe 500 mil por mês, tem câmara que recebe 600 mil por mês, tem câmara que é 400 mil por mês, a nossa é 175. Pelos próximos 4 meses, no mínimo 4 meses, do mês passado até julho, a Câmara irá receber do município 155, R$20 mil a menos mensal, pelos próximos 4 meses no mínimo, que dá um total de R$80 mil a menos que a Prefeitura deixará de encaminhar ao Legislativo nesses meses. Fora isso, a partir desse ano, quero cumprimentar o Laureci lá, o Marquinhos conhece bem. Sim, figuraça. Isso, que é da contabilidade. A gente fez a ação de a gente devolver aquele imposto de renda retido, que também é enviado no final do ano, devolvido ao município. A gente já está enviando mensalmente. E na faixa, o nosso é baixo, é na faixa de 9 a 10 mil reais mensais, e já foram enviados pelos primeiros 4 meses. Inclusive, o de abril eu fiz a liberação nessa última semana. E isso já são quase 40 mil reais que já voltaram também para os cofres do governo municipal. Então isso já vai dar uma economia de mais ou menos 120 mil reais, e isso nós estamos ainda no mês de maio. E se eu conseguir, se eu puder, eu vou manter assim no decorrer dos próximos meses também. Ô Diogo, deixa eu te fazer uma pergunta, porque o papel do vereador, ele além de confeccionar, por assim dizer, leis, legislar, né? Oferecer ao município também algumas indicações, né? Rua aqui, rua ali. Um dos principais papéis do vereador é fiscalizar, né? Toda essa economia que vocês estão fazendo, agora a gente sabe que muitos processos de compra estão fora licitação, né? Para poder agilizar devido à urgência, ao estado de calamidade que está decretado no estado de Santa Catarina. No seu papel de fiscalizador, eu não vi até agora você aqui falar e você usou a primeira expressão dizendo que o município de Porto Belo tem se tratado bem, tem agido bem no combate ao Covid-19. Vou te botar na parede, tá? Como é que você tem visto o governo do estado de Santa Catarina mediante essas denúncias que têm sido feitas? Vou falar, uma decepção. É? Eu fico desanimado porque eu também acreditei no governo. E primeiro, um governo que infelizmente ele está tratando do problema através de lives.
Essa é a realidade. O governador tinha que estar aqui nos municípios, tinha que estar na região, visitando, vendo a realidade, as necessidades de cada região, que todas têm as suas particularidades. Isso não está acontecendo e eu peço desculpas às pessoas que, não, quem sabe, não concordem comigo. Mas essa é a realidade. Estamos vivendo um momento, um caos, uma decepção. O Brasil está de olho em Santa Catarina, em todos esses casos que estão acontecendo nos últimos dias. É uma tristeza, uma pena, infelizmente, não queria isso jamais para o nosso estado. Somos referência em muitos setores e muitos segmentos, mas nesse momento, a parte política, aquela política da politicagem mesmo está tomando conta do governo de Santa Catarina e os problemas estão aí. Os municípios não estão tendo nenhum auxílio direto. O governo simplesmente está relançando aquele juro zero que já existe há muitos anos, está relançando aquele emergencial para micro e pequenas empresas que já existia há muitos anos, não tem nada novo que auxilie os empresários, que auxilie o governo, as gestões públicas dos municípios, não está acontecendo. Então, para mim, o governador Moisés está achando que é simplesmente ir ali ao meio-dia ou às 6 da tarde, fazer uma live, atualizar os números e pronto, e terminar por ali. E, na verdade, é muito mais que isso. É uma pandemia, saúde pública. Ele deveria, sim, estar nas regiões, nas cidades, vendo as realidades. E o que o senhor espera dessa investigação agora que apura os 33 milhões na compra de respiradores? Inclusive já teve secretário que pediu para sair, dois secretários pediram para sair. O que o senhor espera dessa investigação como homem público também e que sabe quais são os procedimentos no momento em que uma administração pública vai adquirir um serviço ou um bem? Na verdade, isso aí já é acordo de cavalheiros, né? Não é bem eu vou sair antes que a coisa aconteça. Isso aí já é acordo entre eles mesmos, né? Ó, pede para sair, porque se eu ter que demitir, a coisa fica mais feia ainda. Então tu sai para dizer que está disposto a colaborar com isso tudo, isso e aquilo. E na verdade é porque eles estão perdidos mesmo, não sabem mais para que lado tomar, o que fazer. Então, para mim é muito triste e eu acho que essas investigações têm que ser feitas. A Lesc também já se posicionou e eu acho que, de fato, temos que averiguar e tem alguma coisa assim. No início eu até pensei que, de fato, quem sabe tinha sido algum erro grave, alguma coisa assim, de inocência, assim, podemos dizer. Não é a melhor palavra, mas enfim. Mas no decorrer do que as coisas foram acontecendo, eu vi que realmente tem caroço no angu, como se fala, e isso vai, tomara que se resolva logo, porque é triste para a economia, é triste para o Estado e a nossa visibilidade, né, em relação ao Brasil, né? Isso e é o dinheiro triste. Do povo que está lá, né? Com toda certeza, e não é pouco, né? Bom, 8h42, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar aqui de algumas medidas que o presidente, então, Diogo Santos, tomou na Câmara de Vereadores nos últimos meses aí, Flávio, né? Esse ano aí, 2020, que ele está à frente da mesa diretora, e que foram, sem ele saber, ninguém sabia que nós íamos enfrentar uma pandemia desse jeito, tá? Que nesse momento está sendo extremamente benéfico para o município de Porto Belo, até para as coisas que vão acontecer. Tem uma audiência pública que vai acontecer no município durante esta quinta-feira, né, presidente? Sexta-feira, na sexta-feira, e até a estrutura da Câmara será usada para ir. 8h46 da manhã, falava agora há pouco sobre algumas medidas em que o presidente agora da Câmara, vereador Diogo Santos, tomou. Uma das primeiras medidas que, quando ele assumiu, foi informatizar e modernizar a Câmara de Vereadores. E, Diogo, isso foi importantíssimo, né? Nos meses à frente se viu aí. Imagine-se agora como é que seria feito as sessões se não fosse dessa forma, né? A audiência pública que precisa ser realizada essa semana. Então, uma visão moderna que precisava. Nós falávamos isso em outras vezes que você veio aqui, né? A própria gestão do Joel, depois do Altino, agora com você. Como a coisa modernizou na Câmara de Vereadores aí de Porto Belo? Eu posso dizer que isso que a gente vai citar agora foi praticamente a acertada do ano, né? Podemos dizer assim, porque a gente tinha um planejamento, uma programação principalmente 2019, 2020, do ex-presidente Altino, e agora sob o meu comando,
E a gente tinha algumas ações que a gente tinha que implementar e melhorar cada vez mais a Câmara de Porto Belo, dessa visibilidade para a população. As pessoas da nossa comunidade, os porto-belenses, tinham que saber de fato o trabalho que a Câmara vem realizando no município de Porto Belo. Aí, assumindo já em janeiro, quero fazer meus cumprimentos também à nossa comunicação ali da Câmara, o Dio, a Bárbara, grandes parceiros que estão colaborando e muito em todo esse sentido. A gente iniciou esse processo de busca. Falei com eles, com o Dio, e falei assim, vamos atrás de ter esse sistema de transmissão ao vivo na Câmara de Porto Belo, a única na região que ainda não possui. E assim em janeiro foi trabalhado, fomos buscando as melhores formas, orçamentos para fazer aquisição, processo de licitação, compra direta, valores, preços de câmera, sistema, ou terceirizar, ver a forma que podemos conseguir implementar isso o mais rápido possível. Enfim, encontramos uma empresa de prestadora de serviço que ela terceiriza, ela fornece o equipamento, ela fornece o sistema, ela fornece o computador com o sistema. A gente só precisa ter uma pessoa ali, que no caso é a pessoa que já faz a nossa sonorização, para tocar e fazer a troca de câmeras, enfim. E entramos em contato, um custo-benefício, para mim, de grande valia, o que a gente paga, se não me engano, é na faixa de R$900 ou R$850 mensais, para termos uma estrutura de transmissão, somente isso, com os equipamentos, com o sistema, com o computador. Esse é o valor que a gente paga para essa empresa, que é lá se não me engano, é do oeste de Santa Catarina, e ela já fornece, aí a gente vai descobrindo, né? Ela já prepara e já atende quase 100 câmaras de vereadores de Santa Catarina e mais algumas do Paraná. Aí justifica também o valor da mensalidade razoável, baixo, sim, né? Sim, porque a gente não precisou adquirir nada, entendeu? Eu fui ver o preço das câmeras, instalação, sistema, um computador bom para tocar esse sistema. Eu não ia gastar de início no mínimo menos de R$30 mil com câmeras de qualidade, com computadores, com computador, enfim, e o sistema, né? Então a gente pensou dessa forma, aí a gente entrou em contato, mas quanto tempo a gente consegue isso? Ele falou, a partir do momento que a gente fecha o contrato, a gente vai para Porto Belo numa segunda de manhã e no máximo até terça-feira vocês já estão com o sistema implantado. Eu falei, mas é de um dia para o outro? É bem rápido. Vieram, fizeram a instalação e já iniciamos as sessões de fevereiro com o sistema de transmissão ao vivo, que isso foi inédito aqui na cidade de Porto Belo. E a gente vê agora, um mês depois, um mês e meio depois, entramos numa situação de saúde pública, uma pandemia, e a gente ficou perdido, não poderíamos fazer sessão, não poderia haver reuniões, e agora? Se não tivéssemos um sistema de transmissão implantado ainda esse ano, a gente iria passar muito trabalho, teríamos trabalho. Automaticamente essa mesma empresa nos auxiliou e nos integrou via aplicativo de videoconferência, integrou nesse sistema e conseguimos fazer algumas das sessões de abril para cá virtualmente. Bom, e as sessões agora voltaram a ser presencial, vereador, ou continua sendo online? Na última quinta-feira, nós temos sessões também, todas as primeiras quintas do mês, também tem sessão ordinária. Então nessa quinta-feira a gente já retornou às presenciais conforme o decreto do dia 30 de abril do governador, onde ele libera novamente as reuniões, desde que com as recomendações, né, as outras solicitações da Secretaria de Saúde do Estado, enfim, sim. As recomendações. Certo. Ou seja, fizemos readaptações no plenário agora, não estão todos 4 de um lado e 4 do outro, um ao ladinho do outro. Estamos agora com distanciamento, 1,5 metro, tem até mais agora, de distância um do outro. Gel, máscara, todos funcionários reduzidos, somente 3 servidores participando da sessão da Câmara e ainda sem o público presente, né? E continuam acompanhando através do sistema de transmissão ao vivo. Bom, ô Flávio, tem uma moção que a Câmara de Vereadores aprovou aí, que é a solicitação ou mesmo a aprovação ou o pedido, tá? Para que o Hospital Santo Inês seja utilizado. A Câmara de Vereadores está apoiando essa ideia, é uma estrutura que ali está e que o governo do estado falou em hospital de campanha aqui, ali, lá, e 76 milhões em Itajaí, no centro de eventos, e a justiça derrubou. Explica pra gente, Diogo. Na verdade, essas moções, inclusive, elas são de minha autoria. Uma para a Lesc, para o presidente Júlio Garcia, e uma para o governador Moisés. Qual é a justificativa, presidente? A gente tem vendo essas notícias, mais uma, né, do governo. Acabamos de falar sobre economia, valores, custos e simplesmente de lançar
um elefante branco de um hospital de campanha dentro de um centro de eventos de não sei, 70, né? 76 milhões. 76 milhões de reais, um hospital de campanha provisório pelo tempo da pandemia, e depois que acabar, se Deus quiser que não demore muito isso tudo, simplesmente recolhe tudo e leva embora? É isso? Não, né? Nós temos ali uma estrutura em Balneário Camboriú que atendeu por muitos anos toda a região. Isso já é um consenso, todas as cidades falam sobre esse hospital, o famoso Hospital Santo Inês, que está lá, a estrutura fechada. Está lá uma reforma que foi feita nos últimos anos, acho que se passam de 40 leitos só de UTI. Então está lá. A Alesc já está se posicionando também sobre isso, os municípios também, o prefeito Emerson também já se posicionou em relação a isso, e eu como vereador, como legislador do município de Porto Velho, também quis me posicionar e fiz essas duas moções já entregues à Alesc e ao governo de Santa Catarina para que a gente possa reativar. Mas eu não estou falando em reativar para a pandemia, não. É reativar e deixar ele funcionando novamente, abrir as portas. Precisamos, não temos uma referência na região. Isso é triste, desanimador. Culpa dos gestores passados, culpa também desse, e se não nada mudar, os próximos também vão vir a assumir o governo de Santa Catarina e terão que se posicionar, porque a nossa região é triste em relação à saúde. Temos grandes dificuldades, cirurgias, enfim, tudo que acontece na região, não temos uma referência. Dependemos do hospital municipal ou do Marieta em Itajaí. E a Leonice diz o seguinte: bom dia, Marquinho. Bom dia. A Casan aumentou mais uma taxa para a gente pagar. Pagamos o faturamento da água e mais a tarifa fixa. Resumindo, gastei R$ 65. Por causa dessa tarifa de R$ 29,49, tenho que pagar R$ 94,64. Obrigado, Marquinhos. Um abraço para o Flávio e seja bem-vindo de volta. Obrigado, Leonice. Vereador Diogo Santos, presidente da Câmara de Vereadores do município de Porto Belo. Uma convocação para a Casan, um requerimento aprovado pelos vereadores, pedindo que a direção da autarquia justifique a alteração na cobrança de tarifas. Que tarifa é essa, vereador, que a Casan criou agora para aumentar aí os valores pagos pelos munícipes? Bem, meus cumprimentos a Leonice, e são dezenas de Leonices em Porto Belo passando esse mesmo trabalho. E por isso, eu apresentei esse requerimento sim, na última sessão inclusive, bem dialogado, bem discutido com todos os vereadores também na sessão, antes de ser feita a votação do requerimento. Esse requerimento é o 36 de 2020 e eu solicito a gerência da Casan de Porto Belo para que o próprio gerente, ao qual faço meus cumprimentos, o Neri, um grande trabalhador. Ele é o gerente local. Gerente local aqui da Casan lá em Porto Belo. E eu faço meus cumprimentos a ele também. E o requerimento foi direcionado à gerência, a ele, para que eles, ou o gerente comercial, ou que faça o encaminhamento ao Estado, para que alguém vá até a Câmara e explique para a população essa mudança tarifária, essa nova forma de cobrança da tarifa em Porto Belo. Já falei, já me posicionei dizendo que eu sou totalmente contrário. O momento em que lançaram isso, beleza, já havia um planejamento, era para março, para iniciar em abril, tudo tranquilo. Só que, olha a situação que entramos. Voltamos, tudo volta agora no Covid, tudo volta no coronavírus, a situação de saúde pública, as dificuldades financeiras que as pessoas estão tendo porque não estão conseguindo trabalhar muitas vezes. E a Casan, mesmo assim, manteve-se e lançou esse novo sistema de cobrança, e as pessoas não sabem o que aconteceu. A Casan não esteve na prefeitura informando essa alteração, a Casan não esteve na Câmara se posicionando, dando explicações aos vereadores que iriam fazer essa modificação, e eu quero essa explicação. Eu quero que a Casan vá lá e se explique para a população. Temos agora o sistema de transmissão, todo mundo vai assistir, vai acompanhar, vai poder compartilhar e chegar ao máximo de pessoas possíveis. Porque simplesmente tiraram a taxa mínima lá de R$ 45, que a pessoa tem o seu direito de usar até 10 mil litros cúbicos de água. Agora existe uma taxa de R$ 29 e é cobrado R$ 1,90, R$ 1,94 por todo o metro cúbico que a pessoa consome. Se ela consumir 2, paga pelos 2. Se consumir 3, paga pelos 3. Se consumir 6, paga pelos 6. Não existe mais aqueles 10 mil litros. Acabou, pessoal. Para todo mundo que acompanha em Porto Belo, não existe mais aquele mínimo. Posso gastar até 10 mil litros cúbicos. Para a gente simplificar, vereador, e aí eu acredito que é uma dúvida dos nossos ouvintes também, R$ 29,94, se não me engano. Essa é uma taxa fixa se tu não gastar 1 litro de água. Vai pagar esse valor? Esse valor.
além de pagar esse valor, a cada metro cúbico... É quase R$2, R$1,98 ou R$1,94. Mais R$1,90 e poucos. Cada um. Quer dizer, acabou. Se você pagava antes 45 por 10 mil litros, né, depois, obviamente, pagava o excesso, caso Isso. utilizasse, hoje não tem mais. É R$29,90 para ficar com a torneira seca. Com a torneira seca, Fechadinha, sem abrir torneira. Sem abrir torneira. E se passar dos 10 mil litros cúbicos, a partir do 11 mil litros cúbicos de água, aí a taxa vai para 9 e alguma coisa. Entendeu? Ou seja, sinceramente, eu sei que há pessoas que, claro, sentiram diferença para menos. Não estou dizendo que ninguém vai... Alguém, claro, aquela pessoa que só consome 3, 4 mil litros cúbicos por mês, automaticamente reduziu. Ficou 29, mas esses valores aí de 1,94 por metro cúbico deu uma reduzida. Tudo bem. Mas a grande massa, a grande maioria da população aumentou. Aumentou da minha casa, da minha vizinha, do meu tio, da minha tia, da Câmara, aumentou todas essas faturas. E eu vou ser bem sincero, eles visam a economia, que quem gastar menos paga menos, não sei o quê. Sinceramente, em Porto Belo, uma cidade do litoral, sinceramente, quem está batendo palma e feliz, com todo respeito a essas pessoas, é aqueles turistas que passam, deixam a casa fechada o ano todo e vão para Porto Belo no final do ano. Vão pagar só taxinha de 29 porque vão lá pagar mês, o R$29,90 por mês lá, por aí. E pronto, porque não consome essa água esses meses todos. E é difícil a gente falar de economia no momento em que todo mundo pede para você lavar as mãos, manter a higiene pessoal constantemente. E eu quero registrar para vocês, porque se falou muito também na cidade, nas ruas, se espalhou um fake news de que a Câmara de Porto Belo aprovou esse aumento da cobrança da fatura de água em Porto Belo. Não, até porque a Casan é uma empresa pública, ela é do governo do estado de Santa Catarina e é pelos seus órgãos fiscalizadores do estado, eles lá que decidem nessa forma, porque eles têm uma concessão do uso, né, da água, do sistema de água do município de Porto Belo. Não passou por nós, mas agora eu, através da Câmara de Vereadores, quero que eles vão lá e expliquem para a população de fato o que está acontecendo. Esse requerimento já foi feito? Aprovado na última sessão, já está nas mãos da Casan e agora eu aguardo a resposta, né, eles têm até 15 dias, né, para a resposta, para se posicionar a data que eles vão estar presentes na Câmara. Bom, Diogo, obrigado pela sua participação aqui. O nosso tempo já se esgotou. A Rúbia vai chegar aí com o tititi da cidade. Estamos à disposição do vereador, da Câmara de Vereadores de Porto Belo, da mesa diretora, dos demais vereadores, que sempre são convidados a estar presente, independente do partido. Todos eles já tiveram aqui, tiveram oportunidade, falaram sobre assuntos de leis que colocaram, de pautas que eles brigam, ou dialogam, ou trazem a discussão. E continuará assim, né? Enquanto, obviamente, a legislação agora permitir, porque vem aí o período eleitoral, né? Por enquanto está confirmado, então a gente, obviamente, vai ter que respeitar. Mas agradecer a você, em nome de todos os vereadores de Porto Belo, pela essa recepção à Rádio Cidade e por estarmos juntos aí. E o microfone está à disposição, tá? Obrigado Marquinhos, obrigado Flávio. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Parabéns mesmo por estar divulgando as informações dos municípios, dando essa publicidade, fazendo com que as pessoas entendam e saibam cada vez mais o que está acontecendo na nossa cidade. Minha gratidão, meus cumprimentos também a todos que se manifestaram ali nas mensagens que vocês receberam. Meus cumprimentos ao prefeito também, que eu acho que ele deixou uma mensagem também e eu quero agradecer e parabenizá-lo pelo trabalho e dizer que ele pode continuar contando com o Poder Legislativo. Tudo que está sendo feito, de alguma maneira, as ações que ele toma, ele chama o Legislativo para essas conversas, a suspensão desses eventos que ele fez, a triste suspensão, né, o cancelamento do Festival do Camarão, as obras que estão acontecendo nas principais vias da cidade com a aprovação da Câmara através dos financiamentos, seja a Finisa, a Badesc, Cidades, Avançar Cidades, todos eles aprovados também na Câmara de Vereadores. Então, meus cumprimentos ao prefeito, parabéns pelo trabalho, você e sua equipe, nesse momento difícil que estamos vivenciando, e continue contando com a Câmara de Porto Belo. E meus cumprimentos a todos os vereadores também, pelo entendimento de todas essas ações tomadas nesse ano, as dificuldades que ainda teremos no decorrer do ano. Meus cumprimentos a todos os vereadores, a mesa diretora, por esse entendimento. E a nossa população, obrigado pela oportunidade de estarmos representando, né, a população nesses 4 anos, e dizer que continuamos, né, o nosso trabalho, um ano atípico, né, um ano difícil, mas que estamos à disposição da população lá na Câmara de Vereadores sempre que precisarem. Muito obrigado a todos e um forte abraço.